Minha família é uma família tradicional, né, que já veio de uma cultura da igreja cristã, congregação cristã no Brasil. E desde aquele período eu não tive nenhuma forma de contato no espiritual, por assim dizer, no profético. Na verdade, tem uma experiência em particular que eu vou contar depois, se tratando disso, que eu vivenciei durante esse período, que foi só uma única experiência, onde identifiquei que o profético era uma chamada forte também para minha vida. Aos 13, eu comecei a ir muito, né, nessa congregação. Depois, aos 17 anos, é onde eu saí, é onde eu não quis mais participar. E aos 19 é onde eu retornei, mas foi através de uma conversão que eu tive por meio de uma pregação de um pastor da Assembleia de Deus. Durante esse período, dos 7 aos 10, em meados assim dos meus 9 anos, foi quando eu tive uma experiência do meu falecido pai. Ele, no momento que ele foi ser levado, eu tive essa experiência onde o Senhor me permitiu perceber ele sendo levado. Então ali foi uma chamada muito forte, onde eu consegui ouvi-lo nitidamente e também compreender outros sinais. Mas aquilo ficou em silêncio dentro de mim, né? Eu não desenvolvi isso com as pessoas, nem muito menos com a minha família. Mas aí foi aos 19 anos, durante o primeiro momento da conversão, que é onde veio a glória de Deus, que ela me tomou. E depois veio a parte que a gente gosta muito de falar, que é a parte dos anjos. Eles começavam a visitar a minha vida, mesmo eu não entendendo como eles iriam atuar, mas em torno de uma semana, assim, de forma literal, eu comecei a receber muito conhecimento. É como se eu tivesse já estudado a Bíblia. Então, durante uma semana, eu já fui pregando num ponto de pregação que tinha próximo à minha casa, a antiga, né? A antiga residência. E então, esse foi um testemunho que me marcou bastante. Então, eu comecei a atuar bastante nos 5 ministérios. Cada ministério que eu fui andando, que inclui o que? O apostólico, profético, o mestre, pastoral, evangelístico. Cada um deles, o Senhor tem colocado pessoas específicas para me treinar. Então eu fui vendo a sombra de tudo aquilo que eu estaria vivendo hoje no momento, que é através de uma escola que é usada para capacitar pessoas que desejam aprender o profético, entender também o que é o apostólico, né? Porque infelizmente houve essa falsa visão do apostólico, a questão de riquezas, né? Não necessariamente a pessoa que é um apóstolo, ele vai enriquecer, né? Na verdade, os 5 ministérios, eles servem para você estar servindo do que você estar recebendo, né? Em grande parte é o que acontece. Mas você se converteu com 19 anos e já começou a exercer os 5 ministérios que você falou. Mas as Cada igrejas, etapa. cada etapa, Uhum. mas qual igreja você estava? Que era aberto para os 5 ministérios, para o profético, apostólico? A É, igreja deu essa liberdade ou foi independente? a Assembleia de Deus, ela não tinha esse encargo, né, de estar recebendo essa visão dos 5 ministérios. Mas ali eu comecei, como se em cada ambiente eu fui sendo preparado em secreto. Então, para cada, eu passei por uma assembleia, depois eu passei por uma comunidade avivada e reformada, depois eu passei para uma profética e apostólica. Então, foram em torno de 4 igrejas, assim, por assim dizer, aonde eu fui sendo treinado, né? Então, para cada ambiente existia uma pessoa específica que era como se fosse um Eli para mim. Então, cada um se apresentava de uma maneira e conseguia me ensinar. Então, eu fui aprendendo isso aos poucos, né? E isso foi me dando muitas experiências e também muitas também das vezes ativações que eu desconhecia, que antes, né, com a mentalidade da congregação cristã no Brasil, ela não tem esse desenvolvimento, né? É uma igreja mais tradicional, por mais que ainda creia na ação também do Espírito, mas ela não é abrangente nessa questão que a gente fala muito sobre anjos. E quando começou a se entender sobre os anjos? Eu comecei a entender sobre os anjos foi depois do ano de 2016.
Foi quando eu tive a visitação em um arrebatamento espiritual em sonho. Foi quando eu via muitos anjos passando sobre um prédio. Isso era uma visão simbólica, mas era como se fosse vários andares, e cada andar existia diferentes tipos de anjos circulando entre si, né? Uns que eram mensageiros, outros arcanjos, outros eram serafins. Então eu via o andar do como que era vamos por dizer assim, o layout, né, da dimensão da glória. Então, e é muito bem organizado. O reino de Deus ele é organizado. E é uma coisa incrível que depois daquele período eu comecei a adquirir mais temor. É, não negligenciando que a Bíblia ela não vai nos dar mais temor, né? A Bíblia nos dá um temor profundo. Mas quando você tem um contato dessa glória e você vê de fato o que esses santos profetas escreveram na Bíblia, aí você começa a enxergar e a crer como Jó. Jó começou a crer depois que ele experimentou aquela tortura. Então, eu tive de experimentar também poucos momentos de dores, né? Dores da alma, dores espirituais, para eu poder enxergar isso. Eu acredito que também todos nós já passamos por isso. E essa experiência, você entendeu que era o profético e se abriu por mais para os anjos, ou alguém te ensinou? Você foi ensinado para esse ministério ou foi algo do chamado seu? Foi algo do chamado. Na verdade, teve um que foi um patriarca que tem me ajudado bastante, que é o profeta Davi Rebolo. Acredito que grande parte já conhece ele, através dos livros que ele tem escrito. Isso abrangeu mais o meu entendimento. E também das experiências que ele colocava sobre os seus livros, e isso foi me dando mais convicção daquilo que eu já estava experimentando. E dando mais certeza, né? Porque eu ficava em dúvida quanto a isso. E também com um pouco de medo para atuar. Porque por já ter vivido muito tempo junto com as pessoas da congregação cristã no Brasil, a gente infelizmente acaba adotando essa blindagem. Então a gente coloca isso do que é bom, do que é proveitoso, do que é para louvor da glória de Deus, que é essa atuação dos anjos a favor da igreja. A congregação ela adotou isso como se fosse algo repugnante, uma blasfêmia do espírito, né? Agora, o profético ele foi desenvolvendo conforme eu fui me doando, né? Porque existe essa parte da entrega. Não é só não é só somente você ter essa experiência com o anjo, mas é você também se entregar a isso, né? E teve uma experiência em questão que foi quando eu ainda estava trabalhando em CLT. Eu estava em um momento, eu estava trabalhando como auxiliar de logística e eu estava carregando uma caixa. Foi quando o anjo ministerial que acompanha a minha vida, ele se apresentou na minha frente no decorrer do expediente. Aí eu tomei um susto, né? Ele se apresentou assim materialmente, em espírito. Naquele tempo eu fiquei ainda confuso. Eu falei assim, por que você está aqui? E na verdade eu estava vivendo coisas que hoje em dia, infelizmente, os ministros acabam vivendo, que é o que? Você tentar juntar o trabalho secular com o trabalho da obra. E essa é a parte mais difícil. Naquele momento, quando eu estava vivendo isto, o anjo ele me interrogou, né? Ele perguntou para mim: "Você quer de fato continuar aqui?" E ele foi muito claro. E depois que ele fez essa pergunta, eu ainda fiquei em reflexão. Era questão de segundos. E de repente, ali ele fez outra pergunta, que era a questão de se eu ficar ali naquela empresa, eu não teria mais chance alguma no ministério. Eu poderia esquecer esse lado do ministério, o Senhor iria escolher outra pessoa para estar usando. Ele ia transferir todos os meus dons, a ação dos anjos, isso, porque existe também essa responsabilidade, né? E quando ele falou sobre essa questão, aí então eu falei, não, então eu tô dentro, né? Mas eu não fui por medo de perder essas oportunidades, né? Mas eu fui porque a graça, ela me contagiou naquele momento. E quando, naquele instante, eu falei o sim,
Imediatamente eu já cheguei ao meu encarregado e eu já pedi para eu ser desligado da empresa. Então eu saí de lá o que eu tinha na carteira. Então eu comecei a viver pela fé a partir daquele momento. Porque eu não estava querendo viver pela fé, eu estava querendo viver pelo serviço do homem. E eu não estava sendo um exemplo como ministro ali. Então por isso que o anjo veio, me interrogou contra uma parede, né? Então, dentro destas, acredito que eu vou ainda relembrar outros episódios aqui, eu vou comentando aqui para esse podcast. Amém, amém. Você fala de dá para aprender qualquer cristão ministrar com os anjos? Sim, todos aqueles que são adeptos a aprender. Por que eu falo isso? Até inclusive, alguns dos alunos que foi para essa escola, grande maioria também era da Congregação Cristã do Brasil. E eu fiquei surpreso, porque eles são restritos a isso, né? Eles estão já ensinados pelos anciãos a não se envolverem com outras ações que são diferentes da doutrina que eles pregam. Mas todos sim que são santos, que são filhos do Eterno, eles podem sim aprender, mas isso leva-se tempo, não é uma coisa rápida. Você precisa fazer um detox na mente, limpar coisas que você aprendeu sobre anjo. Por exemplo, tem gente que não enxerga o anjo porque foi ensinado que o anjo era do mal, o anjo era muito horrendo. Infelizmente, aquelas visões que são transmitidas até mesmo nas redes sociais dos anjos muito deformados, isso e aquilo acaba assustando as pessoas. Mas quando a pessoa começar a ver um anjo de fato, e é um momento único para essa pessoa, porque eu falo que não é necessário ter pressa, né? Haverá um preparo, haverá uma testificação. Porque também o Espírito Santo ele prepara esse ambiente. A pessoa, se ela tem um desejo de aprender, de viver isso, ela vai sim conseguir viver. Mas existe esse esforço, é um sacrifício, né? Então ela precisa se limpar por dentro para ela poder aprender de fato o que a Bíblia ensina sobre os anjos. E uma coisa interessante que eu venho a falar também, eu nunca tenho colocado diante da mesa, em sala de aula online, até mesmo presencial, coisas referentes à Cabala. Cabala, na verdade. Na verdade, tudo que é ensinado na Bíblia é unicamente, exclusivamente usado pela Bíblia. Então, a pessoa ela não vai apenas aprender sobre os arcanjos que são citados. É Daniel, Miguel, Rafael. Tem outros também variados, né? E é uma coisa que eu gosto muito de ensinar, é a questão de lua nova. No Salmos 81, é falado que na lua nova existe um portal que é para os santos, que é celebrado como se fosse uma festa. Até então, eu posso ler aqui para nós, rapidamente, o Salmos 81. Vou ler só os quatro últimos versículos aqui. Este Salmos, ele fala a respeito não somente dessa celebração, mas também sobre as 12 tribos, porque o portal de Lua Nova, ele está conectado a esta transição de meses espirituais, né, que a Bíblia ela nos dá. Então, assim, Salmos 81, verso 12 diz assim, aliás, vamos partir do verso 11, né? 11 diz assim, contudo, meu povo preferiu não me dar ouvidos, Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei a seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem seus intentos e desejos. Se meu povo me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos, prontamente eu mesmo venceria seus inimigos, voltaria a minha mão contra todos os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam uma punição perpétua. Então eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com mel retirado da rocha. Eu pessoalmente o satisfaria. Então, assim, sobre a questão de Lua Nova, existe uma guerra espiritual ligada ao primogênito. O senhor já ouviu falar sobre o primogênito? Já. O primogênito, na verdade, ele herda essa dupla unção e também dupla honra, diferente dos membros do corpo de Cristo.
nem todos vão ser chamados aos 5 ministérios, mas os membros do corpo de Cristo, eles podem atuar também com unções, podem atuar com os anjos. No entanto, os primogênitos, eles herdam um duplo encargo para estar atuando. E a respeito da lua nova, tem uma ligação até mesmo interessante com relação a Davi. Davi, quando ele foi escolhido por Deus, Samuel, durante a escolha, o Senhor estava ainda conversando com ele, dizendo que os outros irmãos não seriam esse rei. Então ele teve de aguardar, Davi chega e ele é escolhido. Ali a história é interessante, porque Davi, ele é a história do primogênito que ele é revelado. Davi, ele na verdade, ele tinha um hábito de ser muito simples, né, durante a sua infância, porque ele era bloqueado pelo seu pai e pelos seus irmãos. Então ele não tinha essa voz. E você vê isso durante a vida dele até a fase adulta, antes de envelhecer. A fase adulta, quando ele já está governando. Ali ele começa a desenvolver o que na infância ele não conseguia se transmitir, né? Então, questões ligadas à irresponsabilidade, enfim, isso ele foi transmitindo, porque era a criança interior dele. Quando o Senhor tem escolhido Davi, Samuel, então ele unge. Só que ele unge com uma preparação para reinado, né? Ainda não era para a preparação de serviço. Quando ali ele é escolhido, houve essa briga entre Saul e Davi. Saul, que ele tinha rejeitado o reinado e o ministério, então o Senhor ele tem transferido coisas que estavam em Saul para Davi. E Saul sente, a pessoa que até mesmo vai estar nos assistindo, vai reparar isso. Pessoas que antes fluíam de uma maneira e hoje tentam fluir, mas não conseguem mais. É porque, e essa é uma parte muito forte de se falar, porque em determinado momento tem rejeitado o ministério. Lá em Oséias, capítulo 4, do verso 6, fala da questão dessa negligência, que quando o ministro negligencia o seu chamado, a vocação, a misericórdia do Senhor chega a um limite que ele vai escolher outra pessoa para dar continuidade àquele encargo, àquela chamada, vocação, né? Agora, o que isso tem a ver com a lua nova? Aí que a gente chega à conclusão. A lua nova, na verdade, é um portal para o primogênito poder estar ministrando a vida de pessoas, para que as pessoas que são antagônicas, e até as pessoas que podem até perguntar o que é um antagônico. Na verdade, é aquele que se opõe à sua vida ministerial. Ele vai combater contra você de todas as formas, de forma agressiva, verbal, espiritual também. Então, assim, essa é uma questão muito mais profunda do espírito, o antagônico. Porque grande parte também, o antagônico ele pode ser um bruxo, né? Aquela pessoa que ele vai estar te perseguindo até o fim dos seus dias aqui na Terra. Só que a celebração da Lua Nova nos dá o escape, justamente para que o antagônico ele seja perseguido pelos anjos e ele seja afastado de nós. Então o Senhor nos dá um escape diante disso. Já tive antagônicos, tive pessoas que não por invejar, não é só invejar a questão disso, é de perseguir de forma física. Mas como é a celebração da Lua Nova? Tá. A celebração da Lua Nova, ela é feita como se fosse um culto e é feita também uma ceia do Senhor. Então você faz a preparação da mesa. Uma vez por mês. Uma vez por mês, né? E é diante o início da cabeça do mês, que é o Rosh Kodesh, né? Que é a Lua Nova. Então, diante de todo esse período, aí é feita a celebração, o culto, né? Até mesmo esse culto era celebrado pelos primeiros cristãos, né? A história real da Lua Nova é essa, eles continuavam ainda a exercer esse tipo de culto. A questão agora da forma como é feito, existe somente um único tipo de entrega, de dedicação diante deste culto, que é a entrega de primícias e a entrega dos dízimos, né? A Lua Nova ela ensina, a partir da Bíblia, sobre esse princípio. A pessoa ela pode sim levantar outros tipos de ofertas, mas exclusivamente o de primícias e dízimos ela é colocado sobre Lua Nova, tá? Agora, a Lua Nova ela vai abranger todas as 12 tribos. Então, por exemplo, nesse momento, nós estamos ainda na tribo de Judá.
Então é a tribo que vai abrir o caminho, né? Pessoas que vão estar aqui podem ser de Judá. Você vai entender que o seu ministério é mais um encargo de abrir o caminho para as pessoas. Então você vai notar isso. Agora, quando é feita a celebração, o sacerdote que estiver orando, né, isso é uma coisa que é um hábito que eu já adquiri. Quando você ora por uma pessoa diante da lua nova, você percebe a atuação dos anjos de uma forma muito intensa. E se o senhor me permitir, pastor, eu gostaria de ministrar ao senhor, né, aqui mesmo, sobre esse portal de lua nova, né, para que o senhor também possa perceber essa atuação dos anjos de uma forma mais intensa. Ministrar. Amém? Isso. É uma palavra profética sobre a tua vida. Fica à vontade. Agora ou depois? Pode ser agora? Pode. Amém? Só pedir que o senhor feche os olhos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, diante desse portal, Pai da tribo de Judá, Senhor, dá o sentinela aqui, Senhor, de Itaim, vem abrir, Pai, a passagem. Abra, abra o caminho. Pai, eu peço agora, Senhor, também proteção, junto com querubins, Senhor, agora, em nome de Jesus. Peço a Ti, Senhor, que seja enviado querubins, Senhor, sobre esse ambiente, sobre esta sala, sobre a vida de todos que estão aqui, Senhor. Assim também, Senhor, eu oro nesse momento, ó Pai, para que ele possa, Pai, usufruir de tudo aquilo que está em Judá. Senhor, que venha esse tempo, Pai, para que ele possa alcançar de forma rápida e acelerada os propósitos e planos que estão escritos no livro dele, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus.